Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nesta oportunidade também trazendo aqui uma reflexão da palavra de Deus, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. E nos fala a palavra de Deus. Aleluia. O aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor. Aleluia. No cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Glória a Deus. Mediante este versículo, a palavra do Senhor, queremos relatar alguma coisa nesta noite, falando sobre o aspecto da glória do Senhor. Aleluia! Então, há um aspecto glorioso, né? Há o aspecto, o momento do poder de Deus, da glória de Deus, aleluia, sobre a nossa vida, no meio do seu povo, da sua igreja. E a Bíblia ela nos mostra que, aleluia, a palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos fala, aleluia, a respeito, acerca, aleluia, da manifestação visual, aleluia, ou visível, louvado seja Deus, da glória divina, aleluia, e dentre as diversas maneiras da glória de Deus, ou da glória do Senhor, se manifesta o fogo, aleluia. Então veja, é o aspecto mais visível da glória do Senhor na Bíblia, aleluia. E a palavra do Senhor, ela nos mostra, aleluia, que o Espírito Santo de Deus, ele é, aleluia, demonstrado como fogo, aleluia, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E aí nós podemos ver, irmãos, que o aspecto da glória divina como fogo, aleluia, nas várias ocasiões em que a glória divina se manifestou na Bíblia, tinha o aspecto de fogo. O fogo, aleluia, brilha, louvado seja o nome do Senhor, e transmite o quê? A luz. E todo momento, como nós vivemos em uma região que sempre alguém organiza o seu roçado, limpa e prepara o roçado, coloca o fogo, então de longe você já vê aquela claridade, não é verdade? Então a Bíblia ela também ela está mostrando, aleluia, que assim, louvado seja o nome do Senhor, é o aspecto da glória de Deus na minha, na tua, na nossa vida, aleluia, é como fogo, é como uma luz, louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor, meus amados irmãos, aleluia, que este fogo, aleluia, que é como uma luz, aleluia, que brilha, louvado seja Deus. Então aí, ele traz um brilho constante na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. E veja que o nosso Deus está, aleluia, vestido de glória e majestade. Ele conhece, aleluia, ou ele cobre-se de luz como de uma, aleluia, veste. Glória a Jesus. Então a veste e a glória do Senhor, aleluia, ele vem como um fogo, aleluia. E o fogo é tão alto, é tão grande, esta luz, aleluia, que se verte no nosso Senhor, é uma luz radiante, aleluia, que ninguém, aleluia, pode ou tem como encarar, não é verdade? Porque o brilho é muito alto, é muito grande, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia mostra, irmãos, aleluia, que Deus, ele se colocou, aleluia, para diversos homens na Bíblia, com diversas formas, o Senhor, ele
apareceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vimos no livro de Gênesis, no capítulo 15, o versículo 17, Deus manifestou o seu poder a Abraão por meio de um fogo, aleluia, por meio de um forno de fumaça, aleluia, e de uma tocha de fogo, aleluia. Então veja, aleluia, de que forma o Senhor, ele se apareceu para Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 1 ao 2, Deus se manifestou a Moisés, aleluia, por meio de uma sarça, aleluia, que ardia no fogo e não se consumia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos olhar, irmãos, dentro desta história, a Bíblia relata que quando Moisés ele subiu ao monte para falar com Deus, e quando ele voltou, aleluia, o povo que ali estava esperando viu algo diferente, aleluia, porque Moisés ele estava brilhando, aleluia. Então aquela sarça foi queimada, ali estava no fogo, mas ela não se consumia. Então aquela temperatura era tão alta, aleluia, que a pele de Moisés, aleluia, ela pode ter um impacto, e nós vamos saber disso, aleluia, que quando você chega em determinado lugar que o fogo é muito forte, aleluia, você não aguenta, não é verdade, aquela temperatura, aleluia, do fogo. E se você chegar mais perto, só a temperatura ela queima a sua pele. Então veja que o aspecto da glória de Deus é algo maravilhoso, é algo glorioso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vimos no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 18, o Senhor ele desceu sobre o monte Sinai em fogo, aleluia. O profeta Daniel viu, aleluia, o trono de Deus rodeado de um rio de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta aleluia, o aspecto da glória de Deus. Todos esses aí, eles viram algo diferente, eles se regozijaram e puderam ver a grandeza e o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda nós vimos no livro de Êxodo, capítulo 40, o versículo 34, 38, 38, a glória do Senhor sobre o tabernáculo tinha, aleluia, o aspecto de uma nuvem de fogo, aleluia. E também no livro de Neemias, no capítulo 19, versículo 15, aleluia, Moisés afirma que, aleluia, a tarde estava sobre, aleluia, o tabernáculo, uma aparência de fogo, aleluia, até amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Isto nos mostra que aonde o Senhor ele chega, algo acontece, o nome dele é glorificado, aleluia. A glória de Deus se manifesta a cada dia no meio do seu povo. E aí nós vemos, irmão, que o aspecto da glória de Deus, aleluia, isto nos traz que a cada dia nós precisamos, aleluia, buscar a presença do Senhor. E aí começa o avivamento, aleluia, no meio do povo de Deus, aleluia, porque ele vê o aspecto da glória de Deus, ele começa a sentir algo diferente, aleluia, ele começa a sentir um fogo do alto, aleluia, e dentro disso ele começa a glorificar, exaltar o nome do Senhor, aleluia, e ele começa a sentir a presença de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vemos que o aspecto da glória de Deus,
Bendito seja o nome do Senhor. E esse aspecto, meu irmão, é o grande avivamento espiritual. Porque o crente, aleluia, ele é cheio da glória de Deus. E quem já passou por esta experiência sabe que a glória de Deus, aleluia, é algo glorioso. Ele sente, aleluia, um fervor no seu coração, na sua alma, no seu corpo, aleluia. E aí vem o aspecto da glória do Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. Então veja que no livro de 2 Coríntios, ou melhor dizendo, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao 3, a glória do Senhor encheu a casa, aleluia, a glória, aleluia, do Senhor encheu a casa do Senhor, aleluia, como aspecto de fogo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A cada dia o Senhor, Ele quer encher a sua casa, aleluia, da glória, do poder, e esse aspecto é como fogo, aleluia. O crente, ele sente a temperatura do Espírito Santo na sua vida, aleluia, ele é revestido do poder de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. No livro de Salmo de número 18, o versículo 13, aleluia, o salmista, ele nos fala que o Altíssimo levantou a voz, aleluia, e havia saraiva, aleluia, e brasas de fogo. No livro dos Salmos 29, o verso 7, o salmista ele diz ainda que a voz do Senhor separa, aleluia, as labaredas de fogo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia mostra, irmãos, a Bíblia nos fala, aleluia, que quando Deus ele fala, aleluia, a labareda de fogo, o crente é queimado pela glória de Deus, pelo poder de Deus, aleluia, e ele passa a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. No livro de Ezequiel, no capítulo 1, versículo 27, aleluia, nós vimos que o aspecto da glória do Senhor era como cor, aleluia, de harpa. Louvado seja Deus, e como um fogo resplandecente, aleluia, ao seu redor. Louvado seja Deus. E mais ainda, aleluia, adiante, o profeta Ezequiel, aleluia, ele contemplou o homem, aleluia, misterioso, todo, aleluia, revestido de fogo, aleluia, da cabeça até aos pés. Glória seja o nome do Senhor. Assim como Ezequiel ele está falando, assim também Moisés contemplou, aleluia, ele sabia que era Deus que estava falando, mas ele via a grande tocha de fogo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, a Bíblia está nos mostrando nesta noite o aspecto da glória de Deus, aleluia, que nós possamos sentir o aquecimento do fogo espiritual, aleluia, do fogo do alto para a nossa vida, aleluia, para que possamos ser revestidos da glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos que sobre a antiga aliança, a glória do Senhor era vista como fogo, porém sobre a nova aliança, a glória do Senhor aleluia, manifestada como fogo dentro do nosso coração, aleluia. Então esta chama, ela tem que arder no meu, no teu, no nosso, aleluia, coração, aleluia, porque
lá no Antigo Testamento, Moisés, Daniel, aleluia, Ezequiel, eles viram, aleluia, eles contemplaram o fogo, a tocha, aleluia, do Espírito Santo, o Senhor falando com eles. Mas hoje é diferente, nós estamos na nova aliança, aleluia, nós sentimos este fogo dentro do nosso coração. Aqui não tem uma fogueira, não, com fogo queimando, não, aleluia, esta fogueira é espiritual, ela arde, ela queima dentro do nosso coração. É por isso que o crente, ele glorifica, ele exalta, aleluia, ele se alegra, ele chora, ele pula, aleluia, na presença de Deus, porque há uma chama ardente no seu coração. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, meus amados irmãos, aleluia, que cada dia possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque agora nós vivemos sobre a nova aliança e a glória do Senhor se manifesta como fogo, aleluia, dentro do nosso coração, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Aleluia, este Espírito Santo, ele habita em nós. Aleluia, ele habita no nosso coração, no nosso ser. É por isso, aleluia, que aonde quer que nós vá, aonde quer que nós estejamos, aleluia, há um brilho diferente. Louvado seja o nome do Senhor. O brilho do Espírito Santo. Alguém olha para nós e diz: você é diferente. Tem alguma coisa na sua vida diferente. Aleluia. E ele não sabe, aleluia, explicar. Mas nós que servimos ao Senhor sabemos que este fogo, ele arde continuamente no meu e no seu e no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E cada dia buscamos este avivamento espiritual para a nossa vida, para que possamos ser cheios da glória, aleluia, de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações e que cada dia possamos contemplar, aleluia, o aspecto da glória, aleluia, de Deus, aleluia, que é o fogo do Espírito Santo que habita em nossos corações. Bendito seja ao Senhor Jesus, irmãos. Só temos a agradecer a Deus por esta oportunidade, por estes momentos que passamos na casa do Senhor. Que Deus abençoe a toda a igreja e agradecemos a todos de bom grado que puderam chegar à casa do Senhor Jesus para tão somente adorar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.